E quando os discípulos ouviram isto, prostraram-se, venerando Jesus, e disseram-lhe: Benditos somos entre todos os homens, porque nos revelastes estes mistérios, ou estes grandes mistérios. E continuaram implorando a Jesus, dizendo: Suplicamos-te que nos reveles quais são esses caminhos. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Estamos trabalhando a série Piste Sofia e este é o 30º vídeo da série. Acompanhe esta série, tem uma playlist nesta série que vai edificar a tua vida. O tema deste vídeo é Deuses, Anjos, Arcanjos, Arcontes, o politeísmo em todo o universo. Significa que tem seres vivos e inteligentes, segundo esse documento, em todo o universo. Você concorda, discorda? Deixe aí os seus comentários que eu terei o maior prazer de ler e responder aquilo que for questionado. Se você não for inscrito no canal, meu amigo, já te peço, se inscreve aí. Se inscreve, é de graça, não te custa nada, mas para nós será muito relevante, pois o YouTube vai fazer esses vídeos chegarem a outras pessoas. Deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante e revelador? Se está preparado, então vamos lá. E Maria continuou dizendo ao Salvador: Meu Senhor, conhecemos abertamente e de modo exato e claro que tu trouxestes as chaves dos mistérios do reino da luz, que exime as almas dos pecados, as purificam e as transformam em sutil luz para conduzi-las à luz. E aconteceu, quando Jesus, nosso Senhor, foi crucificado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que os seus discípulos se reuniram em torno dele e, venerando-o, disseram-lhe: Nosso Senhor, tem misericórdia de nós, porque abandonamos pai e mãe e o mundo inteiro para te seguir. Nesse momento, Jesus parou com os seus discípulos sobre as águas do oceano e fez uma invocação, dizendo assim: Meu Pai, Pai de toda a paternidade, luz infinita, escutai-me. Aeiou, Iau, Aoi, Oia, Piscinoté, Termospo, Notpisté, Sagoré, Pagoré, Netmaote, Nepsiomaote, Marachachata, Toubará, Bobaú, Tarnachachata, Zocó, Torá, Eiu, Jeú, Sabaote. São nomes difíceis de falar porque não está na nossa língua portuguesa, possivelmente seja uma língua celestial, mas eu não posso defender isso aqui porque o livro, o documento não traz esta informação. E enquanto Jesus dizia isto, Tomé, André, Santiago e Simão, o cananita, estavam a oeste com os rostos virados para este. Filipe e Bartolomeu estavam ao sul, virados para o norte, e os restantes dos discípulos e discípulas colocaram-se por detrás de Jesus, e só Jesus ficou no altar. E Jesus fez a invocação, virando-se para os 4 pontos cardeais com os seus discípulos, que trajavam vestes de linho, e diziam: Iau, 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 cuja interpretação é a seguinte: Iota, porque o pleroma surgiu, Alfa, porque novamente regressará a si próprio, Ômega, porque a consumação de toda integridade se realizará. E quando Jesus disse isto, imediatamente acrescentou: Iapata, Mounaer, Mounaer, Hermanoer, Hermanour, quer dizer, ó Pai de todas as paternidades, de todos esses infinitos, escutai-me, por amor aos meus discípulos, a quem conduzi até a ti, para que possam ter fé em todas as palavras da verdade que te pertence. Concede-me todas as coisas pelas quais te invoco, pois na verdade eu conheço o nome do Pai do tesouro da luz. Novamente, Jesus quer dizer abertamente e fez a invocação pronunciando o nome do Pai do tesouro da luz e disse:
que todos os mistérios dos arcontes, as potestades, os anjos, os arcanjos, todos os poderes e todas as obras do Deus invisível, Agramachamaraei e de Barbelo, se aproxime de Badela por um lado e se retire pela direita. E nesse momento todos os céus giraram para o oeste, e todos os aeons e esferas e os seus arcontes e todos os seus poderes se precipitaram para o oeste, à esquerda do disco do Sol e do disco da Lua. E o disco solar era um grande dragão com a cauda na boca, que se estendia até as 7 potestades da esquerda, das quais 4 tinham a forma de cavalos brancos que o arrastavam. E a grande base da lua tinha a forma de uma nave com 2 dragões, macho e fêmea, que a guiavam, e 2 touros brancos que o arrastavam. A figura de um infante estava na polpa da lua, guiando os dragões, os quais roubavam a luz dos arcontes, e na proa percebia-se a cara de um gato. E o mundo inteiro, as montanhas e os mares desapareceram juntos pelo oeste, à sua esquerda. Veja que conteúdo tenebroso, desconhecido e ao mesmo tempo revelador. Tem muitas analogias nesse contexto, contudo não iremos analisar essas analogias. Você pode fazer isso. E Jesus e os seus discípulos permaneceram no meio de uma região celestial, sobre as vias do caminho do meio, que descansa debaixo da esfera, e chegaram à primeira hierarquia do caminho do meio. E Jesus permaneceu suspenso no ar dessa região com os seus discípulos. Os discípulos perguntaram a Jesus: que região é esta na qual nos encontramos? Veja que era algo fora da esfera terrestre. E Jesus respondeu-lhes: estas são as regiões do caminho do meio, porque sucedeu quando os arcontes de Adama se revoltaram e persistentemente se uniram para procriar arcontes, arcanjos, anjos, liturgos e decanos, que Jeú, o pai do meu pai, surgiu da direita e atou-os à esfera do destino. Esse conteúdo nesse trecho do livro, referindo-se a Jeú, ao qual Jesus disse que era o pai do pai dele, com toda certeza é uma referência ao Deus do Antigo Testamento, que, segundo o que se prega, segundo o que se analisa, segundo o que se descreve, seria o pai de Cristo Jesus. Veja bem, o documento está dando esta ideia. E quando nós abordamos, e você pode ver todos os vídeos com esta nomenclatura como nós estamos abordando aqui, o Antigo Testamento traz esta interpretação. Contudo, eu quero acrescentar outras informações que existem nesse e em muitos outros documentos, que o Jesus que esteve aqui, que morreu e ressuscitou com o objetivo de salvar a humanidade, é um filho do Filho Eterno. E aí você pensa e analisa. Por quê? Porque o conteúdo é tenebroso, é revelador, mas aborda diversos enigmas. E esta referência, como sendo Jeú, pai do meu pai, que o Cristo falou, é uma referência ao Yaldabaoth do universo do caos. Porque há 12 aeons, Sabaote e Adamas governou 6 deles, e Yaldabaoth governou os outros 6. Até então, Yaldabaoth e os seus arcontes tinham fé nos mistérios da luz, sendo ativos em tais mistérios, mas abandonaram mistérios da coabitação. Porém, Sabaote e Adamas e os seus arcontes persistiram na prática da coabitação. E quando Jeú, o pai do meu pai, viu que Yaldabaoth teve fé, retirou-o juntamente com todos os arcontes que nele tinham tido fé. Tirou-o da esfera e conduziu-o a um ambiente purificado na presença da luz do sol, entre as regiões dos do meio e das regiões das divindades invisíveis, e colocou-o com os arcontes que nele tinham tido fé. Veja que o conteúdo é tenebroso mesmo.
e conduziu Sabaote e Adamas e os seus arcontes, que não tinham sido ativos nos mistérios da luz, mas que tinham sido persistentes, ativos nos mistérios da coabitação, e ligou-os à esfera. Atou 1.800 arcontes em cada aeon, e estabeleceu 360 sobre eles. Dispôs outros 5 supremos arcontes como amos sobre os 360, bem como sobre todos os regentes ou arcontes confinados. Estes são conhecidos no mundo inteiro com os seguintes nomes: o primeiro, Cronos; o segundo, Ares; o terceiro, Hermes; o quarto, Afrodite; e o quinto, Zeus. Veja que o documento, a partir deste trecho, vai fazer uma ligação profunda entre os arcontes que aparecem nesse documento, Yaldabaoth, Adamas e etc., Jeú e etc., com os deuses gregos que aparecem com uma outra nomenclatura diferente das do documento, só que esses nomes desses deuses gregos está dentro da mitologia da Grécia Antiga. Veja que o conteúdo é tenebroso e ele vai amarrando todos os pontos e deixando algumas dúvidas também. Contudo, nós não iremos fazer nenhum tipo de interpretação que esteja fora daquilo que o documento está nos levando. Jesus continuou e disse: escutai com atenção, porque vos direi o seu mistério. Aconteceu então, quando Jeú os atou desse modo, que fez brotar uma força grande, invisível, e destinou a Cronos. Fez brotar outra força de Spasantacoucain Koukek Keoki, que é um dos 3 triplos poderes divinos, e destinou-a a Ares. Fez brotar outra força de Cain Kooki, que também é um dos 3 triplos poderes divinos, e destinou-a a Hermes. E novamente fez brotar outra força de Pistis, a Sofia, filha de Barbelo, e destinou-a a Afrodite. Além disso, deu-se conta de que necessitavam de um timoneiro para conduzir o mundo e os aeons da esfera, para que não fizessem naufragar o mundo nas suas perversidades. Foi até ao meio e fez brotar uma força do pequeno Sabaote, o magnânimo, o do meio, e destinou-a a Zeus, por este ser um regente digno, de modo que pudessem conduzi-los com a sua bondade. E assim estabeleceu o círculo da sua ordem, que estaria 3 meses em cada aeon, confirmando se podia libertar todos os arcontes do mal das suas perversidades. E deu-lhes os aeons que estão frente aos de Hermes para sua morada. Disse-vos pela primeira vez os nomes destes 5 grandes arcontes, nomes com os quais a humanidade os domina. E é verdade, a humanidade conhece esses mistérios, principalmente da Grécia Antiga, quando se fala o nome da Grécia Antiga e que esses deuses estavam habitando o Monte Olimpo. Escutai com atenção, porque também vos direi os seus nomes incorruptíveis. São estes: Orimote, que corresponde a Cronos; Mounishonafor, que corresponde a Ares; Tarpetanoof, que corresponde a Hermes; Xóssi, que corresponde a Afrodite; e Shombal, que corresponde a Zeus. Estes são os incorruptíveis nomes. E quando os discípulos ouviram isto, prostraram-se venerando Jesus e disseram-lhe: benditos somos entre todos os homens, porque nos revelastes estes grandes mistérios. E continuaram implorando a Jesus, dizendo: suplicamos-te que reveles quais são esses caminhos. E Maria aproximou-se de Jesus, posternou-se, venerando os seus pés e beijando as suas mãos, e disse-lhe: meu Salvador, revela-nos para que servem os caminhos do meio, porque te ouvimos dizer que eles são destinados aos grandes castigos. Como, meu Senhor, poderemos afastar-nos deles e evitá-los? De que forma se apoderaram das almas? Ou em quanto tempo completam estas os seus castigos? Tem misericórdia de nós, nosso Senhor e Salvador, para que os receptores do juízo dos caminhos do meio não possam levar as nossas almas
julgá-las nos seus juízos malvados, para que possamos herdar a luz do teu Pai e não sejamos desventurados e desprovidos da tua ajuda. Quando Maria, em pranto, disse isto, Jesus respondeu com grande compaixão, dizendo-lhes: na verdade, meus amados irmãos, a todo aquele que abandone pai e mãe pelo meu nome, darei todos os mistérios e toda a gnose. Veja que quem serve a Cristo, quem serve a Deus, quem segue Jesus, nunca vai ter prejuízo, só vai ter sucesso em sua vida, mesmo passando por provações ou privações. Jesus diz que vai conceder a revelação de todos os mistérios e de toda a gnose, ao passo que a palavra gnose significa sabedoria. E se for a sabedoria que vem do céu, você recebe ou não? Se for a sabedoria que vem de Deus, que vem de Cristo Jesus, você recebe ou não? Eu recebo de todo o meu coração. Dar-vos-ei o mistério dos 12 aeons dos arcontes, os seus selos e as suas chaves, e a forma de invocá-los para alcançar as suas regiões. Dar-vos-ei ainda o mistério do aeon 13, e a forma de invocá-lo para alcançar as suas regiões. E dar-vos-ei as suas chaves e os seus selos. Dar-vos-ei o mistério do batismo dos do meio e a forma de invocá-los para alcançar as suas regiões. Dar-vos-ei a conhecer as suas chaves e os seus selos. Dar-vos-ei o batismo dos da direita, a nossa região, as suas chaves, os seus selos e a forma de invocá-los para alcançar as suas regiões. Dar-vos-ei o grande mistério do tesouro da luz e a forma de o invocar para conseguir alcançá-lo. Veja que conteúdo enebriante e revelador. É tenebroso também, mas as promessas que o Mestre faz é revelar tudo que há de mistérios para aqueles que o seguem. Se você acredita, deixe aí nos comentários. E dar-vos-ei todos os mistérios e toda a gnose, para que sejais conhecidos como os filhos da plenitude, aperfeiçoados em toda a gnose e em todos os mistérios. Benditos sois entre todos os homens da terra, porque os filhos da luz vieram no vosso tempo. Jesus continuou na sua prática, dizendo-lhes: depois aconteceu que o pai do meu pai, quer dizer, Jeú, veio e tomou outros 360 arcontes dos arcontes de Adamas, que não tiveram fé no mistério da luz, e atou-os às regiões etéreas, debaixo da esfera onde agora nos encontramos. Estabeleceu outros 5 supremos arcontes sobre eles, que são os que estão no caminho do meio. Eu já expliquei essa situação do Jeú como pai do meu pai, que é referido por Cristo nesse documento. Explico novamente esta situação. O Jesus que está sendo analisado e abordado aqui não é o Filho Eterno, onde temos a Trindade, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Esse Jesus que nós estamos abordando é um filho do Filho Eterno, segundo esse próprio documento e outros documentos que abordam esta questão. Contudo, faz-se necessário esclarecermos que é uma referência ao universo do caos, certo? Sendo que esse Jeú é alguém muito grande e poderoso, o que se subentende que ele seria o que? O masculino de Sofia, quando Sofia criou o universo do caos. Você encontra essas informações sobre esse conteúdo nos nossos vídeos onde falamos sobre a origem do universo do caos. O primeiro arconte do caminho do meio é conhecido como Paraplex, um arconte com a forma de mulher, cuja cabeleira cai até os pés, sob cuja autoridade estão 25 arquidemônios, que governam sobre uma multidão de outros demônios. Vai vendo aí, porque o conteúdo é tenebroso, é revelador e chama muito a atenção. Estes demônios são os que penetram nos homens e os seduzem, enfurecendo-os, induzindo-os a maldizer e a caluniar, e são eles que levam as almas e as enviam ao seu denso fumo
e aos seus perversos castigos. A palavra fumo aqui é uma referência à fumaça. Então são esses demônios que conduzem, seduzem e levam os homens para sofrerem castigos tenebrosos nesses lugares onde nós nem imaginamos o tipo de sofrimento a qual a alma humana vai ser submetida. Isto é tenebroso, meu irmão. Aceite a Cristo que Ele te livrará desse laço de morte. Maria disse: não me cansarei de perguntar-te, não te aborreças comigo se te interrogo sobre todas as coisas. E Jesus disse: perguntai tudo quanto desejais. E Maria falou: meu Senhor, revela-nos a forma como raptam as almas, para que também os meus irmãos possam entender. Jesus quer dizer abertamente, disse: na verdade, o pai do meu pai, Jeú, é o previsor de todos os arcontes, deuses e potestades que surgiram na matéria da luz do tesouro, e Zorocatora, Melquisedeque, é o enviado para todas as luzes que são purificadas pelos arcontes, e quem os conduz ao tesouro da luz. Veja que é uma referência sempre enigmática. Esses seres estão buscando a luz. A luz aqui não é simplesmente luz como nós a conhecemos. Seria a verdade que é implantada ou que seria implantada ou colocada na mente do indivíduo pensante. Estas duas são tão só as magnas luzes, e o seu objetivo é de descer até aos arcontes para purificá-los e para que Zorocatora, Melquisedeque, retire a purificação das luzes que foram purificadas pelos arcontes e as leve ao tesouro da luz. Então, a cifra e a hora da sua disposição acontece para descer aos arcontes e oprimi-los, constrangê-los e retirar-lhes a purificação. Porém, logo que cessam de oprimi-lo e consumi-los, regressam às regiões do tesouro da luz. E sucede que alcançam as regiões do meio. Zorocatora, Melquisedeque, arrebata as luzes e conduz-los a portas do meio, levando-os ao tesouro da luz. Jeú também se retira para as regiões dos da direita. O que se compreende neste contexto é que há uma grande guerra universal entre estes seres para a demonstração de poder, para ver quem é mais forte, quem é mais fraco, quem resiste. E em todo este processo, nós não podemos nos esquecer que o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, o qual nós denominamos de Trindade, eles monitoram tudo isso de perto, não intervindo em momento algum, mas deixando que a história universal siga o seu curso. Quando chega o momento em que a cifra apareça de novo, os arcontes revoltam-se iracundos e perversos, partindo imediatamente para as luzes, já que Jeú e Melquisedeque não estão presentes neste momento, e levam as almas que possam raptar para as destruir com o seu fumo sinistro e maligno fogo. Para isso, a autoridade cujo nome é Paraplex, juntamente com os seus demônios que estão sob as suas ordens, retirou as almas dos apaixonados violentos, dos maldizentes, dos caluniadores e enviou-as para o denso fumo, destruindo-as com seu maligno fogo, a fim de que inicie a sua dissolução e extermínio. 133 anos e 9 meses permanecem nos castigos das suas regiões, enquanto os atormentaram com o fogo das suas maldades. Depois de todos esses acontecimentos, sucedeu que a esfera girou sobre si mesma e o pequeno Sabaote, Zeus, desceu ao primeiro dos aeons da esfera, que é chamado no mundo Carneiro de Babustis. Quer dizer que quando Babustis chegou à sétima casa da esfera, isto é, a casa da balança, afastaram-se os véus que estão entre os da direita e os da esquerda, e o grande Sabaote, o magnânimo, apareceu nas alturas dos da direita, e o mundo inteiro e a esfera completamente se alarmaram antes de ele os olhar.
E veio abaixo as regiões de Paraplex, para dissolver as suas regiões e fazê-los perecer. E todas as almas que estavam nos seus castigos foram levadas e arrojadas novamente na esfera, porque tinham sido danificadas nos castigos de Paraplex. E continuou na sua prática, dizendo-lhes: a segunda ordem chama-se Ariote a Etíope. É um arconte feminino totalmente negro, sob cujo domínio estão os outros 14 arquidemônios, que regem uma multidão de outros demônios. Vai vendo como o conteúdo é tenebroso e chama atenção. E são estes demônios que estão sob a direção de Ariote, a Etíope, que se introduzem nos agitadores até suscitarem as guerras e provocarem homicídios. Tornam insensíveis os seus corações, provocando-lhes a ira com o objetivo de os tornar assassinos. E as almas que esta autoridade consegue raptar estiveram 113 anos nas suas regiões, enquanto as atormentavam com o seu denso fumo e o seu maligno fogo, a fim de as levarem à destruição. Tempos depois, quando a esfera girou sobre si mesma e o pequeno Sabaote, o magnânimo, conhecido no mundo como Zeus, saiu e veio ao quarto aeon da esfera, isto é, a casa do caranguejo, a nebulosa do caranguejo. Bubastis, conhecida no mundo como Afrodite, entrou no 10º aeon da esfera, conhecido como Casa do Capricórnio. Nesse momento, os véus que estão entre os da esquerda e os da direita separaram-se e Jeú olhou para a direita. O mundo inteiro se alarmou e se agitou com todos os aeons da esfera. Veja que conteúdo enigmático. Um conteúdo tenebroso, enigmático e ao mesmo tempo revelador, onde tem muitos mistérios que precisam de uma averiguação mais aprofundada para nós entendermos. No momento, eu estou te trazendo apenas o documento com algumas opiniões que tecemos sobre este assunto. Como você entendeu esta mensagem? Deixe aí nos comentários, será muito importante o teu comentário. E eu termino esse conteúdo dizendo que nosso eterno Salvador, Jesus Cristo Senhor, te guarde de todo mal onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.